Você tem medo de lidar com dinheiro? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Daniel e hoje vamos falar sobre o medo de falar ou até mesmo de pensar sobre finanças, sobre dinheiro. Como encarar a fobia financeira e construir uma vida mais próspera? Vamos lá? Vamos ver isso? Isso é muito urgente. Muitas pessoas passam por esse problema e não pode ser negligenciado de forma alguma. Bom, nós vamos ver a partir de agora nesse vídeo tudo sobre a fobia financeira. Mas antes, eu peço que você curta, que você compartilhe, que você comente aqui embaixo para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e muitos possam também ter acesso a esse conteúdo que você está recebendo através desse vídeo, tá bom? Bom, você sente calafrios quando recebe a fatura do cartão de crédito? Tem gente que nem abre a fatura do cartão. Você evita consultar o seu extrato bancário diariamente ou simplesmente evita consultar o extrato? Tem receio de procurar o seu gerente do banco para tirar qualquer tipo de dúvida? Fica paralisado diante da necessidade de buscar alternativas para investir o seu dinheiro? Esses são alguns dos sinais da fobia financeira. Um conceito criado por pesquisadores da Universidade de Cambridge, a partir do estudo Fobia de Investimentos, realizado no ano de 2003. Segundo o estudo, 1 em cada 5 pessoas no mundo tem medo de lidar com questões relacionadas ao dinheiro. Elas evitam conversar ou até mesmo pensar em assuntos que envolvem contas a pagar, planejamento financeiro, orçamento financeiro, dívida ou investimentos. A pesquisa foi realizada em 43 países, incluindo o Brasil, e, de acordo com os seus dados, o receio de não ter recursos para se sustentar financeiramente atinge 23% das mulheres e 18% dos homens, em níveis diferentes de intensidade. O problema pode trazer graves consequências para a saúde financeira. Com medo de olhar para as finanças, as pessoas podem acabar adiando decisões importantes para suas vidas e para suas famílias. Existem alguns sintomas da fobia financeira e alguns sinais que podem estar relacionados à fobia financeira. Eu gostaria de pontuar alguns desses sinais. Primeiro, é quando pensa nas contas e na situação financeira, a pessoa sente que o coração acelera e transpira como se estivesse tendo um pânico. O segundo é quando ela recebe extratos, faturas e boletos e prefere não abrir. Lembra que eu falei da fatura do cartão? Não abre por medo de ver que o saldo está negativo ou que não terá condições de pagar. A pessoa se apavora diante da ideia de encarar a realidade. Terceiro ponto, não consegue conversar sobre dinheiro sem ficar nervoso e estressado e por isso não fala sobre o assunto com ninguém, nem mesmo com familiares. Quarto, sente-se ansioso e apreensivo ao lidar com dinheiro. Quinto, tem insônia porque fica pensando em dinheiro, fica pensando em dívidas e fica pensando no futuro. Sexto, evita ler ou assistir notícias e comentários sobre finanças. Não tem nenhum interesse pelo assunto e acha que isso é um tédio. Muitas pessoas realmente consideram o assunto finanças um tédio. Sétimo, sente dores crônicas nas costas, no pescoço, nos ombros ou parte do corpo sem uma explicação razoável para essas dores. Bom, o medo excessivo de lidar com dinheiro ou mesmo de pensar em dinheiro, nas finanças, enfim, pode ter diferentes origens.
A procrastinação, ou seja, o hábito de adiar algo que precisava fazer neste momento, é uma delas. Entrevistados que evitavam tarefas relacionadas ao próprio dinheiro por inércia disseram que se sentiram culpados depois que a situação saiu de controle e virou uma fobia. Outro motivo é a frustração, que ocorre com pessoas que andavam na linha, tinham controle da situação financeira, mas que sofrem perdas por causa de eventos inesperados, imprevistos. Depois de passar por um trauma, a pessoa pode não querer mais se relacionar com as próprias finanças. A terceira principal causa é a falta de confiança em compreender dados, planilhas, números, gráficos, além de siglas usadas em larga escala quando se fala em finanças. Achar de antemão que não vai entender acaba levando à dificuldade em lidar com informações recebidas de bancos e prestadores de serviços financeiros. Esse tipo de fobia vem da falta de conhecimento e educação financeira, levando pessoas a terem medo de perder dinheiro ao tomar uma decisão errada. Preferem, então, deixar o assunto de lado e se conformam com investimentos mais populares, como, por exemplo, a poupança. Agora, como fazer para encarar o dinheiro sem medo? A capacidade de lidar com a fobia financeira vai depender da gravidade do caso. Existem situações em que a ansiedade causada pelo medo pode gerar males físicos, como gastrite, insônia e até mesmo transtornos emocionais. Para avaliar se o problema é grave, especialistas recomendam como primeiro passo tentar conversar sobre dinheiro com alguém de confiança, como um familiar, um amigo, e também, num segundo momento, conversar com um mentor, alguém de confiança que tenha experiência no assunto. Essa etapa é extremamente importante, porque quem sofre de fobia financeira dificilmente consegue tomar sozinho as decisões necessárias para superar as suas dívidas ou reduzir o seu descontrole. Se não conseguir ao menos falar sobre o assunto, ficará muito difícil obter o auxílio que precisa. Se essa primeira barreira não for superada, será necessário procurar um tratamento terapêutico. Quando a pessoa se sentir confortável para conversar sobre o assunto, a dica é pedir ajuda para colocar as contas no papel e encarar o problema de frente. Existem situações em que o medo é tão grande que acaba gerando a percepção de que o problema é maior do que realmente ele é de fato. Contar com o apoio de alguém para fazer as contas e conhecer a própria fotografia financeira vai permitir dimensionar o tamanho da dificuldade e elaborar um plano de ação para superar cada dívida ou decidir o que fazer com o dinheiro que está parado. Estudar e aprender sobre finanças também pode ajudar a desmistificar o assunto e torná-lo menos assustador. Certo? E as dívidas? E os investimentos? Como fica? Superar a dificuldade de lidar com o dinheiro exige esforço para sair do imobilismo. No caso das dívidas, isso significa pôr todas as contas atrasadas no papel, juntar recibos e se preparar para negociar com os credores. É possível conseguir descontos no valor e prazos mais longos de pagamento. No caso de investimentos, as questões mais comuns são o medo de perder dinheiro, não conseguir resgatar antes do vencimento e não entender o funcionamento da aplicação. Para superar esses receios, comece fazendo 1 ou 2 investimentos de baixo valor, em aplicações de baixo risco e que oferecem liquidez, ou seja, podem ser resgatadas a qualquer momento. Uma orientação ou um exemplo de investimento, começando com R$30, é o Tesouro Direto. Eu sempre falo da importância de conversar sobre dinheiro com a família. Você que me acompanha já deve ter ouvido eu falar isso.
reunir todo mundo e falar abertamente sobre o assunto. Esse, sem dúvidas, é o melhor remédio para a fobia financeira. Olha só, vou te dar um exemplo. A Maria fez um empréstimo para auxiliar os pais em um problema de saúde, mas não contou ao marido, com medo que ele não aprovasse a decisão. Agora o seu salário está comprometido até o próximo ano, e toda vez que ele propõe uma viagem ou a troca de um eletrodoméstico, ela desconversa. Um segundo caso, depois de muita insistência, Carlos emprestou uma parte de suas reservas para o filho mais novo investir em seu próprio negócio. Agora está mais enrolado em dívidas, mas não pode revelar o segredo ao outro filho, porque isso seria motivo de briga entre os irmãos. Essas são duas situações reais, e claro que os nomes são fictícios. São situações que ilustram o quanto esse tema ainda é considerado um tabu em nossa sociedade. Não só entre casais, mas nas famílias de um modo geral. Dinheiro é um assunto quase proibido que paira no ar. Ninguém comenta sobre quanto ganha, como gasta ou para que pretende poupar. Só que, mesmo escondido, o tema provoca um impacto relevante na vida das pessoas. Uma pesquisa recente feita no Reino Unido revelou que 56% dos casos de divórcio são causados por questões financeiras. Aqui no Brasil, apenas 3 entre 100 pessoas afirmam ser totalmente honestas com os seus parceiros quando o assunto é dinheiro, segundo o Serasa Experian. Com diálogo e acordo adequado, dívidas poderiam ser solucionadas, sonhos poderiam ser realizados e metas poderiam ser alcançadas. Mas, nesse pacto de silêncio, os problemas se acumulam, as mágoas crescem, as pessoas se afastam e o resultado quase sempre é que quando o assunto vem à tona, já é tarde para superar os desafios financeiros da família com calma e equilíbrio. Na hora do desespero, decisões são tomadas às pressas, brigas acontecem e todos saem perdendo. Para evitar desfechos assim, vale a pena investir alguns minutos para conversar sobre dinheiro em família. Eu fiz uma postagem no Instagram com uma orientação em 7 passos de como abordar o assunto com a família, sem causar aquele climão e insatisfação de todos. E eu vou deixar o link dessa postagem aqui na descrição do vídeo para você conferir no meu perfil do Instagram. Bom, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com o assunto, dê um like no vídeo, comente. Se você conhece alguém que tem esse problema, compartilhe esse vídeo. Agora, se você quer deixar a sua opinião ou quer falar de alguma situação que você já passou e tem experiência no assunto, não deixe de comentar aqui. Você vai ajudar muitas pessoas com esse assunto. Eu espero que você tenha gostado desse assunto e nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Até lá.